Há um ano fizemos um vídeo sobre um programa muito interessante da Cartoon Network, Outra Semana no Cartoon. Porém, não nos aprofundamos em um dos mistérios que a série mais apresentava, a conspiração do número 41. A teoria foi formada pelo próprio criador do programa, que diz que 41 é o número mais malvado. Isso por aparecer repetidamente na segunda temporada, em cenas de diversos desenhos, estando também envolvido com gatos e sumiço de objetos. Esse número também estaria relacionado a Gilben, aquele personagem secundário de Clarencio que nós também já fizemos um vídeo sobre. Ele é frequentemente suspeito de fazer parte dessa conspiração do número 41. A ideia dos mistérios envolvendo a conspiração se baseia principalmente em levar a sério certos detalhes das animações. Ou seja, erros de continuidade e coerência não são erros técnicos aqui, mas eventos estranhos que devem estar interligados entre si. Por isso, é muito fácil só dizer que tal cena de tal desenho é assim porque os animadores quiseram que fosse assim. Isso é chato demais. É mais legal participar da imersão junto do narrador do programa, já que é a partir da visão dele que nos é mostrada toda essa conspiração. Falando sobre Outra Semana no Cartoon, logo no segundo episódio da primeira temporada, o narrador comenta pela primeira vez sobre objetos estarem sumindo, a exemplo de um relógio dourado de um personagem secundário. Ele questiona se isso seria um erro dos desenhistas ou se alguém estaria roubando os objetos no meio das cenas. Ele cita alguns personagens como possíveis culpados por isso, mas só no segundo episódio da segunda temporada ele propõe uma teoria da conspiração. Conspiração! Nessa segunda temporada, muitos objetos continuam sumindo em diversos desenhos da Cartoon, mas ninguém sabe como, por quê ou quem está por trás disso. Até o momento em que, em um episódio de Ursos Sem Cursos, mais especificamente o primeiro de todos, que resumindo, os ursos tinham colocado uma mochila em um banco cheio de pombos, e quando voltaram ao local ela tinha sumido. Eles pediram ajuda aos próprios pombos, e graças a eles descobriram que o ladrão da mochila usava uma camiseta com o número 41. No final, esse cara nem tinha roubado a mochila dos ursos, mas foi a partir daquela cena que foi descoberto o número 41. Enquanto isso, na mesma semana, Clarencio e seu pai tinham acampado e todos os seus pertences haviam sumido, sendo que eles estavam no acampamento com o número 14 na entrada, que invertido fica 41. Ou seja, esse número estaria por trás de todas as coisas estranhas que acontecem nos desenhos, desde coisas sumindo a estarem fora do lugar. Além disso, o narrador analisa que 4 mais 1 é igual a 5, que é o exato número de objetos que estavam na mochila dos ursos. Aquilo que originou toda essa conspiração. Tanto que o mistério daquela semana foi esse, o que está por trás do número 41, o número mais malvado de todos. Já no episódio seguinte, o narrador mostra que um episódio de Hora de Aventura, Bimo faz 4 e 1 com os dedos. E naquele episódio do aniversário de Jeff e Gilben no boliche, aparece o número 2 vezes em uma cena. Além disso, somando 41 mais 41 dá 82, que é o mesmo número que um personagem de Irmão do Jorel possui na camiseta em um episódio. Já que, segundo a lógica do narrador do programa, tem 4 dentes e é um menino. Tipo, mas tudo bem. Mas o real motivo é porque não tem como não suspeitar de Gilben, considerando que ele é praticamente um telepata, já que, caso vocês não se lembrem, ele fala sem falar e já até socou o Jeff sem se mexer. Nesse mesmo episódio de Outra Semana no Cartoon, Gilben conseguiu ganhar o prêmio de personagem secundário favorito da semana, de maneira muito repentina e suspeita, já que ele não estava entre os indicados. Em outro episódio do programa, nos é mostrado que o narrador recebe um informante que diz algo relacionado à conspiração do número 41. Quem não tem cão, caça com gato. O narrador se lembra de uma cena de Jovens Titãs em ação, que mostra Estelar em uma cena com exatos 41 gatos. Assim como também aparecem gatos por diversos momentos em outros desenhos que passaram na semana. Esse é um dos vários momentos em que tu realmente se pergunta se no episódio original do desenho a cena realmente é assim como mostrado no Outra Semana no Cartoon, o que só instiga mais a nossa curiosidade. É em uma cena que o narrador analisa que tio avô possui 4 dedos, mas logo em seguida aparece com 5 dedos, ou seja, tinha 4 e somou mais 1, formando novamente o número 41 de maneira discreta. Novamente, aquele informante aparece dizendo que isso cheira a gato engessado, que poderia estar se referindo a Tom, de Tom e Jerry, que em um momento específico está usando aquele mesmo relógio de ouro de antes, que sumia e aparecia em personagens de diferentes desenhos. A exemplo de um cara em um episódio de Apenas um Show, que em uma cena aparece usando o relógio e em outra ele some. Na semana em questão, aparecem vários gatos também, assim como as 2 frases ditas por aquele informante, que tinha a ver com gatos. Ou seja, essa conspiração toda tem a ver não só com apenas o número 41, mas também com gatos e relógios de ouro. Em um episódio de Apenas um Show, que passou na semana do 6º episódio da segunda temporada do programa, Musculoso e Fantasmão passam por um ponto de ônibus com o número 41. Já em um episódio de Ursos Sem Curso, os 3 ursos encontram no lixo uma jaqueta com um tigre estampado, um felino. Depois de uma discórdia ter sido instaurada entre os irmãos, eles tentam se desfazer dela, mas não conseguem.
Quando Panda tenta jogar ela na privada, vê em seu celular que há 14 mensagens não lidas. Lembrando que 14 invertido fica 41, ou seja, aquela jaqueta também está metida nessa conspiração. O narrador do programa até fala que quando sai na rua, ele vê o número 41 por todo lado, parecendo mais um tipo de perseguição que esse número tem por ele. Em outra semana, passou um episódio de Steven Universo, em que Steven faz aniversário de 14 anos, mais uma vez um número 41 invertido. Em um episódio de O Incrível Mundo de Gumball, a família Watterson entra em uma fila com o número 14 em uma tela. Há uma cena que Start está apresentando seu programa de rádio e em sua mesa há exatos 41 papéis em branco. Voltando a Urso Sem Curso, em um episódio no minuto 2 e 41 aparece 2 vezes o número 41, o que é curioso, pois foi nesse desenho que tudo isso do 41 começou. Já em um episódio de Gumball, quando o Ricardo está andando pelo lixão, é possível ver uma placa de veículo com o número 41 nela. Então o narrador do programa finalmente decide terminar com esse mistério. Ele reúne todas as informações que tínhamos até o momento e diz que resolveu o caso. Segundo ele, Gilben, que já aceitamos que tem a ver com essa conspiração, quer dominar o mundo e montou um exército de gatos, já que ninguém desconfiaria de um gatinho. Os gatos iam roubar as coisas pelos desenhos, como aquele relógio dourado de antes, pois Gilben precisa de 41 objetos para montar uma máquina mostrada em Tom e Jerry, que pode transformar todos em gatos. Mas tu me pergunta, por quê? Pois Gilben sabe que se transformar a todos em gatos pode dominar o mundo com um simples novelo de lã. O narrador também chega à conclusão de que aquele informante é o próprio Gilben, mas, ao acender a luz, é mostrado que ele estava errado. Então, toda essa teoria foi por água abaixo em segundos. Depois dessa, ficamos um tempo sem ver nada sobre o número 41. Isso até o 4º episódio da 3ª temporada, em que, pela redublagem do programa, um repórter pergunta a Benson o que ele sabe sobre a conspiração do número 41. E quando ele ia responder, aparece uma tarja escrito confidencial. Eles ficam instigando a gente com essa possibilidade de haver uma resposta para tudo, mas fica sempre no bait de parecer que vão falar, mas não nos revelam nada. Em um outro episódio, o informante suplente, que substitui o outro que teve complicações, diz ao narrador para ele tomar cuidado com os patos. Aí começa a analisar Jezonel e Denúbio, os patos de irmão do Jor-El, enquanto o próprio irmão do Jor-El passou por uma porta com o exato número 41. Voltando à conspiração, logo depois de falar sobre o número 41, as coisas na cozinha do narrador começam a cair no chão. Além disso, ao longo de alguns episódios, a cor laranja passou a ser suspeita e teoricamente fazer parte da conspiração. Não tendo a ver com o número, mas ainda parecendo importante, lembram que eu falei que o nosso informante habitual estava com complicações? Então, ele pede ajuda a partir de uma televisão em uma cena de As Meninas Superpoderosas, alegando que aquele informante substituto não era confiável. Não deu para entender o que ele falou, apenas as palavras Gilben e cristais. Recapitulando, caso vocês não se lembrem, uma vez quando Jeff estava olhando o que tinha embaixo da mesa de cada um na turma, vimos que na mesa de Gilben havia vários cristais roxos. Outras coisas que sabemos sobre Gilben é que ele também sabe jogar xadrez, possui uma força sobre-humana, já que ganhou na queda de braço de um cara que parecia muito mais forte que ele, e de acordo com o jornal, ele quer se tornar presidente. Aquele informante retorna e conta que foi capturado por uma seita de personagens secundários. Seita essa que se formou a partir do desejo desses personagens de serem protagonistas, e não terem mais suas vidas arriscadas por catástrofes geradas pelos personagens principais. Ele conseguiu escapar e nos revela que os personagens secundários se associaram a Gilben, o personagem secundário mais suspeito de todos, que quer dominar o mundo, mas precisa de um exército para isso. O informante sabe disso tudo, pois ele fazia parte daquela seita. Mas o que tudo isso tem a ver com o número 41? Aqueles cristais, alienígenas e a cor laranja. Aquele informante substituto era na verdade um dos alienígenas que vieram à Terra em busca de protagonismo também. Por isso se uniram à seita. O substituto estava passando informações falsas para que nós não descobríssemos o verdadeiro plano do Gilben. Mas que plano é esse? Pausa pro suspense, a gente não sabe. Voltando pra análise, outra semana no Cartoon nos apresentou por meio de Maçã e Cebola um personagem com o número 14 na camisa, personagem esse que era secundário. Isso que ele aparece no episódio com o nome 4 contra 1. Além disso, o tal personagem, além de ser secundário, se mostrou um impostor, porque ele fingia ser bom no basquete, quando na verdade ele não era. Ou seja, ele certamente faz parte daquela tal seita de personagens secundários que estão associados ao Gilben. Já em outro episódio de Maçã e Cebola, tem uma cena em que tem exatos 41 tênis. Na temporada seguinte do programa, o número aparece no lugar em que tudo começou, naquela quadra de basquete em Urso Sem Curso, com um cara usando um uniforme com o número 41.
Além do informante, um personagem importante para essa investigação foi o Amiguinho, um boneco que se parece com Clarencio. Originalmente ele aparece no episódio 41 da primeira temporada, e a partir daí ele se tornou recorrente em outra semana do Cartoon. O informante nos conta que Chip, um vilão do desenho Victor e Valentino, estava transformando personagens secundários em bonecos, sendo o próprio Chip um boneco de porcelana que ganhou vida e pode dar vida a outros bonecos. Nos é revelado que ele que deu vida ao Amiguinho, que passou a ser importante no programa do Outra Semana no Cartoon, falando e se movendo. Chip e o Amiguinho fizeram um trato de: se o Amiguinho fizer 41 amigos, ele se tornaria um menino de verdade pra sempre. Bem na vibe do Pinóquio mesmo. Com essa revelação, é dito que os personagens secundários criaram aquela seita para se protegerem. Victor e Valentino conseguem derrotar Chip, e o Amiguinho fala que aqueles pombos que levaram os Ursos Sem Cursos até o número 41 estavam tentando passar essa mensagem, mas eles entenderam errado. Então isso resolve tudo, certo? Então... No último episódio do programa, o narrador decide dar um fim a todo esse mistério de conspiração do número 41. Ou quase isso, já que ele nos dá duas respostas possíveis sobre, sendo uma verdadeira e a outra não. A primeira diz que a conspiração do número 41 é um plano do Gilben para dominar o mundo, como a gente já descreveu antes. A outra diz que a conspiração é uma invenção do narrador e criador do programa, Augustin Trent, do Uruguai. Ele teria pego aquela cena do Urso Sem Cursos e a partir daí inventou um monte de coisa. As duas respostas são possíveis, mas qual será que é a verdadeira? Cada um acredita no que quiser, mas sem dúvidas, esse é o mistério da semana. Mas por que justamente o número 41? Para aqueles que são mais cultos, devem ter associado a um outro número que pode ser a resposta de tudo. Sim, eu tô falando do número 42. Apresentado como isso que falei no livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams. Resumindo, a obra é sobre as aventuras de Arthur Dent, um britânico azarado, o seu amigo alienígena Ford Perfect, entre outros personagens. Essa dupla que eu falei escapou da destruição da Terra pegando carona em uma espaçonave alienígena. O título se refere a um livro eletrônico fictício que contém todo o conhecimento da galáxia, ideal para os viajantes dentro do universo da série. O Guia do Mochileiro das Galáxias começou como uma série de rádio, lá em 1979, e depois foi adaptada em uma saga de 5 livros, que ficou famosa pelo humor absurdo e suas sátiras. Já sobre o número 42, ele é a resposta definitiva para a pergunta fundamental sobre a vida, o universo e tudo mais. Na história, ele foi calculado por um supercomputador, chamado Pensador Profundo, após 7 milhões de anos. A partir daí, o número virou um ícone da cultura pop, sugerindo ironicamente que a resposta para tudo é simples, mesmo que a pergunta real seja desconhecida. O número 42 representa tudo e o sentido da vida. Uma interpretação popular é que 42 é o código ASCII para o símbolo asterisco, que na computação funciona como um coringa, significando qualquer coisa, ou até mesmo na vida cotidiana. Por exemplo, quando tu tem um espaço a ser preenchido, tu coloca um asterisco para sinalizar isso. Voltando ao livro, os personagens nunca sabem qual é exatamente aquela pergunta. Aliás, o autor escolheu o número aleatoriamente, afirmando que precisava ser um número comum e ordinário, e não uma piada complexa, refutando teorias de que seria uma soma alfanumérica ou científica. 42 também é frequentemente referenciado em outras obras, incluindo a série Lost, que quem é mais novo nem deve saber o que seja. Em Lost, caso tu não conheça a série, nos é apresentado a história dos sobreviventes do voo Oceanic 815, que cai numa ilha misteriosa no Oceano Pacífico. A série mistura sobrevivência, ficção científica e mistérios sobrenaturais, focando na conexão entre os personagens com passados problemáticos. O final revela que a ilha era real, mas os personagens criaram um limbo, um pós-vida para se reencontrarem após as suas mortes. Isso aqui que eu falei agora não conta como spoiler porque a série é antiga, dá um desconto. Um conceito que é apresentado na série são os números malditos, que é bem complicado de explicar sem saber da trama toda, mas basicamente são uma sequência de números: 4, 8, 15, 16, 23 e 42, que é um código misterioso e amaldiçoado. Eles apresentam os valores de uma equação que existe no mundo da série, uma equação que previa o fim do mundo. O último número da sequência é uma referência direta ao do Guia do Mochileiro das Galáxias, já que estão relacionados a uma resposta absoluta. Números amaldiçoados não é algo novo. Um exemplo comum é o famoso número da besta, o 666, que na verdade é um erro, já que originalmente no livro de Apocalipse, na Bíblia é mostrado que o número do capiroto é o 616. Ambas as variações servem para identificar a
besta e indicam um número de homem. O 6 repetido em contraste com a perfeição divina, que é o número 7. 7 cores no arco-íris, 7 dias da semana. Também é comum esse ser o número da sorte de muita gente. De volta ao número 41, o que simboliza ele da vida real? É algo bem diferente de uma conspiração envolvendo o sumiço de objetos e gatos, mas sim renovação, esperança e um novo começo, marcando o fim de um período desafiador, que é associado ao número 40, além do início de uma nova fase. Quando é usado em tatuagens, geralmente tem a ver com simbolizar a superação de obstáculos, vitórias ou então uma transformação espiritual e um momento em que promessas se cumprem. Já na numerologia, 4 representa instabilidade, enquanto 1 representa liderança ou poder divino. Juntos eles formam sabedoria e crescimento espiritual. Nada tão interessante quanto uma teoria da conspiração, eu sei, mas é o que a gente tem. Como a gente falou no início, não é como se a gente estivesse levando isso a sério. É só uma brincadeira entre animadores. Mas a gente só tá mergulhando nessa interação dinâmica que o Outra Semana no Cartoon nos mostrou. A gente tentou analisar esse número maligno. Eu sei que o jeito que a conspiração acabou foi meio sem graça, mas ainda assim foi muito legal ver como isso foi evoluindo ao longo dos anos. De uma cena específica a uma piada imersiva. Eu acho que isso fazia com que assistir os desenhos fosse mais interessante. Toda a ideia desse vídeo é meio viajada, mas é legal conspirar. Enfim, a gente falou de muitos números aqui, mas o número 41 te lembra alguma outra coisa em específico? Algo mais profundo? Se sim, comenta aí. Inclusive manda uma ideia de vídeo e se inscreve. O meu nome é Ipe e tchau!